Sejam novamente muito bem-vindos. Estamos de regresso à segunda parte do painel dedicado ao tema o acesso a cuidados de saúde através da linha SNS 24. Ao longo desta manhã, tivemos a oportunidade de refletir sobre diferentes perspectivas relacionadas com o acesso aos cuidados de saúde, o encaminhamento dos utentes e os desafios associados à prestação de informação e orientação em saúde. Vamos então dar agora início ao período de perguntas e respostas. Recordamos apenas que as questões colocadas através do chat poderão ser exibidas durante a transmissão, pelo que solicitamos uma vez mais que não sejam partilhados dados pessoais ou referências identificativas. Convido novamente a juntar-se a nós a moderadora deste painel, doutora Inês Maciel, bem como os oradores que nos acompanharam durante esta manhã. Inês, volto então a passar-te a palavra. Muito obrigada, Márcia. Eu começava só por dar aqui uma pequenina nota, devido a compromissos de agenda, o Dr. Luís Góes Pinheiro teve que se ausentar e estará em sua representação, em representação da SPMS, connosco o Dr. João Oliveira, a quem damos as boas-vindas. Na qualidade de diretor nacional do Centro de Telesaúde, tem também acompanhado a intervenção da ERSE e tem sido um ponto de contacto relevante. Bem-vindo, Dr. João. Esperava agora então que juntassem à emissão os nossos oradores. Muito obrigada a todos. E então, avançando para uma fase de discussão mais prática, eu gostava de começar por perguntar ao painel qual é o papel que atribuem à literacia dos utentes no sucesso do projeto piloto, um bocadinho aprofundando aquilo que já foram os testemunhos que já nos foram dados ao longo das respectivas intervenções, e porque sei que também está com a agenda pressionada, porque começava por pedir aqui à doutora Ana se nos quer deixar o seu contributo. Muito obrigada pela pertinente questão. De facto, ao longo da minha apresentação, reforcei o papel essencial da literacia em saúde dos cidadãos, até porque nós, em qualquer processo de mudança, temos que ter, obviamente, também uma mudança devidamente explicada e devidamente delineado qual o circuito aqui a adotar. E, portanto, se o doente estiver bem informado, eu chamo aqui doente, mas poderá ser também o utente, como se utiliza muito a nível dos cuidados primários, mas estiver bem informado o que é que deve fazer, em que condições e onde deve recorrer, sem dúvida alguma, é uma mais-valia para que se desenvolva corretamente o projeto Ligantes Salve Vidas, que é outro projeto que eu trouxe aqui na minha apresentação. Eu gostava também de cumprimentar o Dr. João Oliveira, que é sem dúvida um parceiro absolutamente essencial na condução deste projeto. Portanto, já tivemos muitas horas de várias reuniões. Bom dia. Porque, sem dúvida alguma, este reforço na literacia de qualquer entidade é absolutamente essencial, assim o doente vai saber realmente qual o procedimento a seguir e depois vai seguir os conselhos também que são prestados, nomeadamente, por exemplo, a nível dos autocuidados, que ou seja, o doente liga para o SNS 24 e de acordo com as questões colocadas, o doente pode permanecer no local onde se encontra, é seguido, obviamente, de uma boa literacia, portanto, fundamentos adequados de literacia em saúde para o doente saber identificar se os sintomas se mantêm ou se têm qualquer tipo de agravamento que depois necessite uma nova recorrência a ligar ao SNS 24. Muito obrigada, doutora. Não sei se mais alguém no painel quer dar algum contributo, alguma nota relativamente a este tema específico da literacia, antes de passarmos a mais questões colocadas. Força, Filipe. Se calhar eu só acrescentava realmente e reforçava aquilo que a doutora Ana já teve a oportunidade de referir realmente, e a apresentação que eu e o Miguel trouxemos hoje também revelou que a literacia em direitos dos utentes assume aqui um papel absolutamente fundamental, não é? As reclamações que nós analisamos evidenciavam em grande parte que o desconforto manifestado pelos utentes realmente não decorriam apenas de constrangimentos operacionais, mas principalmente de dificuldades de compreensão do funcionamento do modelo e dos percursos assistenciais que estavam
associados. E foi precisamente nesse contexto que movimos a este procurou reforçar essa dimensão da literacia em direitos dos utentes e disponibilizou estes conteúdos informativos que tivemos a oportunidade de apresentar na primeira parte e estas perguntas frequentes específicas sobre o papel da linha SNS 24 e sobre o projeto Ligantes Salvidas. Só dar aqui este apontamento, que eu sei que estamos com o tempo contado. Obrigada. Muito obrigada, Filipa. Passávamos então à próxima questão, nos colocada por Helena Val, que questiona como é que está a ser assegurada a articulação entre os cuidados de saúde primários, as urgências hospitalares e a linha SNS 24. E eu, se calhar, voltava a aproveitar ainda a presença da doutora Ana para nos dar aqui os inputs relevantes relativamente a esta questão. Eu acho que isto, de facto, é o core do conceito do LIS, portanto, da Unidade Local de Saúde. Nós temos aqui uma articulação ímpar entre os cuidados de saúde primários e a nível hospitalar, nomeadamente nas urgências ou mesmo na consulta programada, e, portanto, sem dúvida alguma, essa articulação interna dentro das unidades locais de saúde é uma mais-valia. Em termos do SNS 24, a articulação está a ser assegurada e bem pelo contacto muito próximo também que tem em termos do agendamento, portanto, as unidades locais de saúde, a nível dos cuidados de saúde primários, por exemplo, permitem o agendamento de consultas e através do SNS 24 e, portanto, é criado um código específico interno nas ULS e o SNS 24 sabe que nesse local tem visualmente até uma série de vagas, chamemos-lhe assim, que pode agendar as consultas e, portanto, faz o agendamento. Sendo assim, está perfeitamente assegurada a articulação entre cuidados de saúde primários, urgências hospitalares, SNS 24 e também INEM, que também é importante, não nos esqueçamos disso. Muito obrigada, doutora Ana. Passávamos então à próxima questão, que nos é colocada por Lourdes Soares e que nos pergunta porque é que alguns utentes acabam por ser enviados dos centros de saúde para as urgências e o percurso inverso. Se calhar, Miguel, pedir-te aqui apoio nesta resposta. Bom dia novamente a todos. Obrigado à senhora Dona Lourdes por ter apresentado a resposta. Efetivamente, o modelo de acesso ao SNS funciona de uma forma dinâmica e dependente da avaliação clínica realizada em cada momento. E quando digo em cada momento, é precisamente no contacto telefónico e depois, se for direcionado para uma unidade de saúde, nomeadamente uma urgência hospitalar, é avaliado depois presencialmente. Ou seja, a orientação inicial da linha SNS 24 baseia-se numa triagem telefónica, mas depois existem outros momentos e que podem levar também à adição de novos elementos clínicos. A avaliação presencial ou constrangimentos de capacidade que justifiquem o reencaminhamento entre cuidados de saúde primários e hospitalares. O importante é que, na verdade, esse reencaminhamento seja clinicamente fundamentado, adequadamente explicado ao utente e acompanhado de uma articulação efetiva entre estes diferentes níveis de cuidados. Aliás, como disse ao longo da nossa apresentação, uma das conclusões da análise da ERS foi precisamente que muitos utentes interpretavam estes reencaminhamentos como falhas do sistema, quando em vários casos correspondiam ao funcionamento previsto do próprio modelo. E aqui o modelo prevê efetivamente que quando é direcionado para um serviço de urgência e é triado de verde ou de azul, pode haver lugar a uma referenciação para os cuidados de saúde primários, para uma observação por um médico de medicina geral familiar. Muito obrigada, Miguel. Nada. Passávamos então à próxima, que nos é colocada por André Tavares e que questiona se existem mecanismos de feedback das ULS relativamente às referenciações não concretizadas. E aqui acho que o Dr. João Oliveira estará em excelentes condições para nos falar desta melhoria que sabemos que já foi implementada pela SPMS. Sim, muito bom dia. Relativamente às referenciações, são sempre concretizadas do lado do SNS 24, ou seja, nós temos, dependente do nível de cuidados, portanto, se é para cuidados de saúde primários ou para serviços de urgência, operam nesses locais com sistemas de informação diferentes, mas existe sempre a chegada da referenciação, seja pelo sistema de informação, seja numa forma redundante por e-mail, a referenciação ao destino. Relativamente a feedback de alguma referenciação, portanto, os profissionais de saúde têm sempre o
o Service Desk do lado da SPMS para notificar alguma referenciação que tenham tido e que querem algum esclarecimento adicional, e do lado dos utentes existe um formulário de contacto do lado do portal do SNS 24, onde é possível colocarem os seus dados também, pronto, e pedirem esclarecimento relativamente a alguma situação que tenha ocorrido com os próprios. E, portanto, foi uma das recomendações também que a entidade reguladora da saúde remeteu à SPMS e que neste momento está completamente implementada e que temos resposta nestas duas frentes também. Mas dizer que não existem referenciações não concretizadas, portanto, elas são sempre concretizadas do lado do SNS 24, seja pela integração de sistemas entre a linha e o sistema de informação dos cuidados de saúde primários ou do serviço de urgência, e em caso de falha, vamos imaginar falha técnica, existe sempre a referenciação que chega a esses locais por e-mail. Muito obrigada pelo esclarecimento. Pergunta-nos agora Anabela Rabassa se continuam a existir dificuldades dos utentes na distinção entre o SNS 24 e a linha 112. Acho que depois de hoje um bocadinho menos, mas de qualquer forma peço ao enfermeiro Pedro se nos dava aqui um contributo. Sim, existe, e os números que trouxe são evidência disso. Portanto, estamos a falar de um número muito significativo de chamadas que migram de saúde 24 para o INEM e vice-versa. Mas é expectável que assim seja, porque, por um lado, tem a ver com um fator muito importante aqui que já foi aflorado, que tem a ver com a literacia em saúde, mas naturalmente não se pode exigir ao cidadão o domínio de todos os conhecimentos que muitas vezes possam saber detectar algum tipo de sinais, sintomas de gravidade e uma decisão sempre acertada entre uma linha de aconselhamento ou uma linha de emergência, até porque às vezes até para nós ficamos na dúvida e por isso é admissível que haja sempre uma franja de chamadas que migrem entre uma linha de aconselhamento, de triagem e uma linha de emergência médica. Daí a necessidade de otimizarmos de facto esta interoperabilidade e com uma maximização de dados comunicantes que facilitem esta migração, este apoio e que não se perca tempo nem na informação clínica relevante quando uma chamada entra na linha errada, se assim quisermos chamar. Mas sim, estamos a falar de cerca de 450 a 500 chamadas por dia que migram entre o SNS 24 e o INEM. Portanto, é ainda um número muito relevante. Sim, são números expressivos. Sim. Sim. Se eu puder completar só, claro que sim. E no seguimento do que foi dito agora, nós desde outubro de 25 implementámos no SNS 24 por essa mesma razão, também pela necessidade de identificar o mais precocemente uma situação de emergência médica e, portanto, era alguém que devia ter ligado para o 112 e não para o SNS 24. Implementámos um bot que nós chamamos de bot pré-triagem também, porque tem 5 perguntas muito simples de responder, que identificam imediatamente se é uma situação de emergência médica ou não. E quando existir alguma resposta positiva a uma dessas questões, é transferido com prioridade para dentro do centro de atendimento e é conferido pelo enfermeiro se é efetivamente uma situação de emergência médica ou não, e se sim, então existe esta transferência imediata para o INEM, e, portanto, a chamada é entregue ao CODU também, portanto, o CODU segue com essa chamada. Por essa mesma razão também tínhamos alguns utentes ainda a vir ao SNS 24 com situações que eram do foro de emergência médica e que ligavam para nós e, portanto, em períodos de pico de procura poderiam estar à espera, pronto, de uma forma de algum tempo, e que em emergência médica isso é um tema, né? Portanto, o tempo aqui não ajuda e, portanto, isso tem sido uma melhoria que nós implementámos com uma adesão muito significativa, e temos cerca de 15% das pessoas que dizem que sim ao bot a serem confirmadas pelos profissionais de saúde, tá bem? Portanto, ou seja, em 100% só temos 15%, tá bem? Mas são estes 15% essenciais para que, por exemplo, não existisse um colapso, né? Portanto, no atendimento connosco e que permitimos que essa chamada fosse encaminhada para o INEM e que fosse seguida pelo INEM. Muito obrigada, Dr. João. Passaremos então à próxima questão,
que nos é colocada por Manuela Cruz Silva e que pergunta que papel deve caber aos cuidados de saúde primários quando o utente surge presencialmente sem referenciação prévia. Doutora Rita, ajuda-nos aqui nesta resposta. Muito bem. Relativamente a esta questão, o que quero transmitir é que as unidades funcionais, o SIEPs e os CSPs, elas têm nas suas agendas diárias a consulta aberta, a consulta de intersubstituição, que se destina efetivamente ao atendimento daquelas situações que são consideradas como agudas, não urgentes ou emergentes, e, portanto, esta resposta existe e é possível. A ela deve ser assistido quer presencialmente, quer por contacto telefónico, quer até por orientação da linha de saúde 24. Na verdade, foi do pacote de consultas de atendimento do dia que nós retirámos as vagas para integrar o projeto Antes Salve Vidas. Estas vagas, elas estão distribuídas ao longo do dia e preferencialmente mais concentradas no final do dia, justamente para tentar contornar um pouco um dos problemas que eu identifiquei na minha apresentação. E mesmo as vagas que estão destinadas ao projeto Ligantes Salve Vidas, quando não são ocupadas pela linha, se ainda houver oportunidade de agendamento, portanto uma vaga que está na agenda na próxima hora, se a linha não a ocupou, eu já posso, os profissionais já a podem ocupar com o agendamento de um utente que surge presencialmente e sem referenciação prévia. Não sei se respondi à questão, mas para nós é todo muito importante que este contacto direto do utente com a sua unidade, quer via telefone, quer presencialmente, continue a acontecer, não obstante a existência da linha como meio de acesso prioritário. Muito obrigada, doutora Rita. Eu acho que ficou claro, mas de qualquer forma deixo ao critério dos restantes elementos do painel, se quiserem fazer algum aporte relativamente a esta questão. Não havendo mais nada, passávamos então para a questão colocada pela Vera Almeida, que nos diz: bom dia, relativamente à linha SNS 24, gostaria de colocar uma questão. Hoje, grande parte das instituições de saúde exigem uma chamada para a linha antes de se deslocar ao hospital para fazer a devida triagem. No entanto, somos muitas vezes confrontados com a falta de resposta da linha. Nesse sentido, quando não existe resposta, quais os procedimentos a ter? Se calhar eu pedia aqui à Filipa se quer pegar na questão e depois deixava naturalmente ao critério de mais contribuições. Até porque é uma questão... Ok, eu começo então e depois passo a palavra aos colegas, porque é uma questão efetivamente relevante e corresponde até a um dos constrangimentos que surgiu em parte das reclamações analisadas pela entidade reguladora da saúde, até porque... Como se entende, a centralização progressiva desta gestão de acesso aos cuidados de saúde no âmbito do SNS, a centralização na linha, não é? Conduziu, obviamente, a um aumento significativo da procura desse canal, com impacto direto na capacidade de resposta, principalmente em períodos de maior pressão assistencial. E aquilo que a ERS identificou foi precisamente a necessidade de continuar a reforçar a capacidade operacional da linha, enquanto condição essencial para assegurar a tempestividade e a continuidade da resposta prestada aos utentes. E foi nesse contexto que a intervenção da ERS incidiu também, então, sobre os mecanismos e a capacidade de resposta, incluindo o desenvolvimento progressivo até de soluções tecnológicas e operacionais destinadas a mitigar esses constrangimentos e também a outros que mitigassem a dificuldade de contacto, como há pouco o doutor Luís Góes Pinheiro teve a oportunidade de referir os tais mecanismos de retorno automático de chamadas, callback, que efetivamente já se encontram implementados pela SPMS,
Mas deixar só uma ressalva, portanto, que mesmo nestas situações então em que o utente se vê impossibilitado de contactar a linha, e apesar de todo este reforço que já foi feito e todas estas medidas que já foram implementadas, importa ter presente que o acesso aos cuidados de saúde não pode ficar comprometido, não é? Portanto, perante uma situação clínica grave, um agravamento do estado do utente, os serviços de urgência mantêm naturalmente o seu dever de avaliação e prestação de cuidados de saúde aos utentes. Agora, não sei se mais alguém queria... Muito obrigada, Filipa. Não sei aqui se o Dr. João, a doutora Ana querem complementar ou se passamos para... Tentamos aproveitar aqui o máximo de temáticas possíveis. Avançamos então para a questão da Sandra Pires. Por vezes a Saúde 24 envia pessoas para hospitais que não têm determinadas especialidades. Assim, o utente anda de um lado para o outro. Não é suposto a linha saber quais os hospitais que têm a urgência desta especialidade aberta ou não? Dr. João, aqui se nos quiser fazer a defesa da honra da linha. Exato. Pronto, relativamente a esta questão, há aqui vários pontos em análise, eu vou tentar ser sucinto nessa análise. Portanto, o SNS 24 está totalmente integrado com uma plataforma que todos os hospitais de centro de saúde têm disponíveis, portanto, que é o STM, que é o Sistema de Dados Mestres, onde as instituições conseguem parametrizar todos os seus horários, todas as suas urgências também, e que o SNS 24, em tempo real, também tem acesso a essa informação e consegue rapidamente verificar as condições de encaminhamento para uma determinada unidade. Segundo, temos de ter em consideração que não existem todas as especialidades em todos os serviços de urgência e, portanto, nem sempre é possível garantir uma deslocação em segurança do doente do seu ponto onde ele nos está a ligar até ao ponto, possivelmente, onde essa especialidade estaria aberta, e temos de limitar também para um serviço de urgência geral, mais próximo da localidade do utente, tendo em conta que a nossa triagem é uma triagem remota também, portanto, não é uma triagem presencial que nós conseguimos aferir toda a condição clínica do utente, e o que importa na referenciação, neste caso remota, é que o doente se consiga deslocar do ponto A até ao ponto B no máximo de segurança clínica. Também, pronto, esse é um primeiro ponto que eu gostaria também de deixar. O segundo ponto, relativamente às especialidades, o Dr. Luís Jorge Pinheiro, na sua intervenção inicial, também falou um bocadinho nisso. Portanto, o SNS 24 hoje envia para o Serviço de Urgência Geral, para o Serviço de Urgência Pediátrico, de Obstetrícia e Ginecologia, e para algumas especialidades que nós agora estamos a alargar esse horizonte, como era o caso da oftalmologia, que já foi referido pelo Dr. Luís, mas nem sempre também essas situações carecem, numa primeira instância, de uma avaliação de um especialista. Portanto, nem sempre todas as situações, vamos imaginar, de otorrino necessitam de serem vistos numa urgência com essas especialidades. Existem certamente algumas condições clínicas que vão exigir, e é isso que nós estamos a trabalhar para que possamos fazer esse mapeamento, mas outras situações mais simples são sempre vistas num serviço de urgência geral, e se houver essa necessidade, então o clínico dessa urgência contacta a especialidade e discute clinicamente o utente e aquilo que deve ser feito nessa situação. Também, portanto, vai ser impossível termos a nível nacional todos os serviços de urgência com todas as especialidades de forma a encaminhar rapidamente o utente, mas o que estamos a fazer é que, quando clinicamente seja necessário serem vistos por um especialista, e se existir cobertura na região, vamos encaminhar. Também, porque se não houver, fazemos esse encaminhamento ao serviço de urgência geral, como acontece há vários anos, e que os serviços entre si também conseguem articular-se. Muito obrigada, Dr. João, pelo esclarecimento. Temos tempo ainda para mais uma questão que nos é colocada por Amélia Cunha e que pergunta como assegurar que os profissionais disponham de informação clara e uniforme sobre as regras do projeto Ligantes Salvidas. Aqui, se calhar, pedi a ajuda da doutora Rita para nos dar esta perspectiva mais prática do contacto e da formação dos profissionais nesta área. Quando as OLS fazem o processo de adesão ao projeto, são desconhecidas uma série de documentos, orientações